é a obsessão e como ela se instala? Obsessão, do ponto de vista espírita, é a interferência de um espírito desencarnado sobre uma criatura encarnada. Obsidiar é uma forma de controlar emocional, física ou psiquicamente o indivíduo. No entanto, existem obsessões de encarnados sobre encarnados, quando se lhes fixam as ideias perturbadoras de caráter possessivo, isto é, desejando possuir e dominar. A melhor maneira como se instala a obsessão é através da nossa dívida. Somos todos espíritos no largo processo de evolução e temos dívidas atuais e dívidas anteriores. Como muito bem explica Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele aborda o capítulo das aflições, causas anteriores das aflições e causas atuais. É que vale dizer que todos os atos que nós praticamos, bons ou maus, refletem-se em nós através de benefícios ou através de prejuízos. Nas obsessões, há sempre a presença de um espírito perturbador, vitimado pelo ódio, que deseja recuperar o seu sofrimento afligindo ou infligindo àquele que o desencadeou. Então, esse espírito pode estar vinculado desde o processo da reencarnação, iniciando a sua feição danosa, como em qualquer época da vida. A obsessão pode ter um surto, uma irrupção, como no surto depressivo, no surto esquizofrênico, e pode ser um largo processo de uma manifestação lenta, como nas neuroses, nos transtornos psicóticos. Então, há uma variedade de manifestações e de como se manifestam as obsessões. Existe alguma diferença entre estar influenciado por um espírito ou estar obsidiado? Sim, há uma grande diferença. A influência é transitória, pode ser momentânea, pode ser uma ocorrência não habitual. A obsessão é uma incidência que se vai tornando reincidência até o momento em que domina aquele ser exterior sobre aquele que ele padece em junção. Eu posso influenciar uma pessoa, mas não a posso dominar. Mas a influência, se for perniciosa e persistente, termina numa obsessão. Quase todos nós temos alguns problemas. E o Manuel Filomeno de Miranda, em seus livros, ele geralmente nos diz que a obsessão é uma pandemia, de o número que existe. Como nós podemos perceber, não só em nós, mas com quem convive conosco, se existe algum sinal da obsessão? Filomeno de Miranda apoia-se numa frase de Allan Kardec em A Gênese. Quando Kardec fala que é muito comum, e era na Idade Média e no passado, a invasão de cidades por verdadeiras hordas. Também ocorre invasões de cidades por grupos de espíritos atrasados. Ele cita várias cidades, Oxanes, Lodan, cidades na América do Norte, em que havia uma verdadeira pandemia de obsessões. Mas hoje nós vemos na Terra que o número de obsidiados, de pessoas telementalizadas por espíritos perversos, é maior do que dos transtornos psiquiátricos e psicológicos. Então, como distinguir? Pelas manias que a pessoa apresenta, pelas formas sistemáticas de conduzir-se, pelas fixações, pela forma de rebeldia. Elas têm raiz no atraso do espírito, que se apresenta de maneira inamistosa, mas esse atraso, que será normal, é assolado por aquela influência de natureza perversa e destrutiva. Observamos que uma pessoa que era dócil, que era meiga, repentinamente muda de conduta, sem nenhum motivo que haja desencadeado um transtorno psicológico. Um casal que era afável, de um momento para outro, ele se torna taciturno, ela se torna irritada. Não há nenhum problema de relacionamento, mas há uma fuga para dentro, há uma viagem para seus problemas. Podemos asseverar que 90% desses casos têm influência espiritual negativa, processos de obsessão e instalação.
Geralmente, quando a pessoa está em processo de obsessão, ela se afasta da religião, se afasta do centro espírita, às vezes até mesmo do convívio familiar. Como um familiar que percebe a obsessão no ente querido pode ajudar? Primeiro, uma conversa franca. Não fingir que não está notando, porque o mal agrava-se. Mesmo que o outro se irrite e negue, é dever do lúcido esclarecer. Qual é o doente que gosta que nós lhe falemos da doença e de uma amputação? Ele sempre reage. Normalmente a doença mais sutil, e diz, não, é um momento que passa, reage. Então aquele que esteja bem deve conversar. Não com essa técnica que nós temos de estar aconselhando os outros, salvando os outros. Um diálogo fraterno. Você não nota que está havendo uma diferença? Porque você se afastou do medicamento. O medicamento é a religião, seja ela qual for. Mas você é espírita, você sabe que há interferências de seres de outra dimensão em nossas vidas. Por favor, vamos até lá, pelo menos para me agradar. Mesmo que você não goste, vamos, saia se não lhe aprouver. Falarmos com bondade, para que a pessoa sinta a nossa onda de ternura. Normalmente falamos com irritação, reclamamos, brigamos, o que afasta mais o outro. Daí a melhor terapêutica em relação ao paciente é dar a ele a sensação de que conta conosco. E a mais eficiente é a oração. A oração discreta. Se for um casal, muitas vezes, quando o parceiro estiver dormindo, aquele que está melhor, acaricia-lhe a testa, ora, aplicando-lhe um passe indireto. Se o outro despertar, porque os espíritos perversos são muito astutos, e perguntar, mas o que é isso? Estou acariciando você. Sente saudade, sente necessidade de ternura, sempre de uma forma passiva, meiga, mas não conivente. Como você acha que deve ser o tratamento da obsessão nos centros espíritas? Existe a necessidade do obsediado estar presente? De maneira nenhuma. Se o indivíduo é enfermo não pode controlar o seu distúrbio, a sua presença não é essencial. Se, por exemplo, é um espírita, ele poderá ir à casa espírita, fica numa outra sala, fica lendo, meditando, enquanto se opera a atividade mediúnica chamada de desobsessão. Se é um estranho, alguém que nos pediu, ao invés de levar esse indivíduo desequipado a participar da sessão que vai lhe causar um choque, porque ele não conhece, pode parecer-lhe ridículo ou pode parecer-lhe pior para impressioná-lo com o que os espíritos vão dizer. O ideal será que se peça à família que naquele dia e horário o paciente fique em casa, deite-se. Se for mais dócil, que se faça um estudo do Evangelho naquele horário para criar uma ponte entre o lar e o núcleo espírita, e os benfeitores possam deslocar a entidade perturbadora com facilidade, e ao mesmo tempo o paciente ser beneficiado. Porém, levar o paciente à sessão mediúnica é um risco, porque não tendo ele estruturas, não é aconselhável. O próprio codificador recomenda-nos que numa reunião séria, conforme está no livro dos médiuns, na sua parte final, ela é constituída de pessoas que se respeitam entre si, que se conhecem entre si, que conhecem a doutrina. Então, o ideal é que esse paciente vá às reuniões doutrinárias, que são psicoterapêuticas, são de terapia em grupo, que vá tomar passes, essencial, no centro espírita. Se não se pode locomover em casa 1, 2 vezes, porém depois no centro espírita, que é o hospital especializado para almas. Nós vivenciamos várias reencarnações e trazemos muitas dívidas dessas reencarnações e deixamos inimigos, que muitas vezes ficam no plano espiritual enquanto nós estamos aqui na Terra. E o que nós podemos fazer para prevenirmos a obsessão? Há muitos métodos. O ideal é a prática do bem, porque todo fator positivo anula aquele que é pernicioso. Se nós nos voltarmos para o bem, se tivermos uma vida moral saudável, apesar dos arrastamentos, das tentações, se tivermos o bom hábito da prece,
que é uma psicoterapia de excelente valor, porque nos envolve vibrações sutis que as entidades perversas não conseguem atravessar. E se, além disso, fizermos o bem a outrem, estamos anulando o mal que fizemos. Eles poderão, pela lei de causa e efeito, tentar perturbar-nos, mas os nossos alicerces novos irão dar-nos resistências para superar as más inclinações. Então, toda ação nobilitante é antídoto à obsessão, seja por débitos de outras existências, seja por conflitos da atual. A terapêutica, diz Allan Kardec, a paciência, a resignação, mesmo quando está obsidiado, a prática do bem, a oração, porque os espíritos maus, eles são perversos, mas eles não são pacientes. Eles insistem, investem, cansam-se e desistem. Se nós perseverarmos nos bons hábitos, teremos a melhor psicoterapia preventiva às obsessões. Divaldo Franco responde 2 e-mails de telespectadores. O Sebastião Felipe da Costa gostaria que você falasse sobre apometria. Nós podemos utilizar técnicas apométricas? Ao utilizarmos, não estaríamos ferindo a ética espírita? Não estaríamos ferindo a ética espírita, porque todo processo que objetiva o bem é digno. No entanto, nós preferimos, pessoalmente, as técnicas tradicionais elaboradas por Allan Kardec, como sendo as mais eficientes. Embora respeitemos muitas outras, ainda optamos pela fidelidade à codificação. A Maria Cristina Casarotti de Penápolis, São Paulo, disse: nasci com depressão, hoje controlada com medicamentos e passes. Estudo na casa espírita, possuo mediunidade ostensiva e percebo com muita facilidade os ambientes. Tive uma obsessão terrível e hoje me encontro mais tranquila. Porém, trabalho em um lugar muito difícil, na penitenciária, e lá tem espíritos de toda a ordem. Preciso de muita ajuda, pois vivo perturbada. Faço terapia com psicólogo espírita. Preciso de ajuda para não fraquejar. Você já tem todos os mecanismos. O ideal seria que, oportunamente, você encontrasse um trabalho no lugar menos agressivo e menos predisponentes a tantos conflitos. Trata-se, portanto, de um resgate sublime que você vem conseguindo com muito êxito. Você diz que nasceu com depressão. Ninguém nasce com depressão. Ela começou a instalar-se por efeitos do passado, talvez na infância, prosseguiu na juventude, mas você foi muito feliz e o é, porque encontrou os recursos psicoterapêuticos hábeis para impedir uma depressão bipolar em estados de choque. E, ademais, você conhece o Espiritismo. Tendo a mediunidade, ela é um lindo canal para você poder exteriorizar as suas angústias do inconsciente através de fenômenos anímicos e também daqueles perseguidores. Que falta? Manter o bom ânimo, preservar na oração e, quando lhe seja possível, sem urgência, procurar transferir-se para uma área de trabalho que seja menos perturbadora e que não lhe traga tantas cargas de aflição como esse trabalho que você executa. Por que os obsessores buscam tanto atrapalhar aqueles que querem fazer tanto o bem? Porque o bem para eles é um prejuízo nos seus planos mórbidos. Se eu estou aqui ao lado de bandidos e eu procuro defender as suas vítimas, esses bandidos voltam-se contra mim. Ocorre, no entanto, que o bem, como diz o ditado popular, tem força. E aqueles que se dedicam ao bem estão muito amparados. Pessoas dizem, nada obstante, parece que os obsessores ganham a batalha, perturbam-nos. Eles conseguem perturbar-nos, porque nós somos endividados. Fazendo bem, diminuímos as dívidas. Sofrendo-lhes assistência, libertamos-nos das dívidas. Então, eles acreditam que nós estamos interferindo na sua seara e tentam impedir-nos de assim proceder. Por esta razão, perseveremos no bem. Em qual caso poderia ser recomendado a regressão? A chamada terapia a vidas passadas
que a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, a admirável psicóloga e psiquiatra paulista, desenvolveu no Brasil e praticamente na América do Sul, denomina de regressão a existências passadas. Porque ninguém volta a vidas, volta a existências. A vida é única, as existências são múltiplas. Então ela estabelece, como especialista que a terapia não é uma caixa de Pandora que resolve todo e qualquer problema. Existem problemas, sim, que se fazem urgentes, essas terapêuticas. Determinados conflitos sexuais, determinados transtornos depressivos, distúrbios fóbicos, angústias de comportamento, inquietações que trazem transtornos da libido, conflitos do relacionamento social. Eles podem ter as suas causas no passado. Quando o problema traz assinalado uma culpa inconsciente, um complexo de inferioridade, timidez, narcisismo, eles são passíveis de uma terapia à vida ou existência passada. No entanto, recomendamos que essa terapia seja feita com um especialista, um médico, psiquiatra, um psicólogo, psicanalista, que, ademais de terem o curso acadêmico, hajam feito a especialidade. Porque é muito comum pessoas lerem uma dezena de livros e se acreditarem credenciadas para um mistério muito delicado, porque não é o fato de voltar ao momento em que se desencadeou o conflito. A grande dificuldade é fazer desaparecer do inconsciente aquele conflito cujos distúrbios perturbam na atualidade. Nós falamos da obsessão dos desencarnados para os encarnados, mas pode também existir a obsessão do encarnado para um espírito que desencarnou? Ah, sem dúvida. Eu tenho, aliás, uma experiência que é muito curiosa e que vai ilustrar. Durante anos, frequentaram nossa casa famílias que ficaram muito amigas nossas. E uma dessas famílias trazia uma filha que era uma jovem muito bonita, mas visivelmente nervosa. Naquela época, estaria nos padrões da mulher histérica. Ela estava sempre irritada, trêmula, tinha crises. E depois de frequentarem a nossa casa há muitos anos, ela revelou uma excelente mediunidade de psicofonia atormentada. E então ela incorporava um espírito perverso, que o Nilson de Souza Pereira, nosso psicoterapeuta de desencarnados, doutrinava. Mas ele doutrinava semanalmente o espírito rebelde, meses, mais de um ano. E certo dia, que eu tive a ocasião de acompanhar, eu pedi licença a Nilson para falar com o espírito. E disse: meu irmão, não volte mais, por favor. Há um ano que nós dialogamos com você. Já não temos argumento. Nós conseguimos apresentar-lhe tudo. Então, a partir de hoje, eu o entrego a Maria Santíssima para que ela interfira junto a Jesus, a fim de que você deixe em paz esta pobre moça. Ela necessita de ser feliz. O espírito parou e disse: você está equivocado. Você peça a Maria Santíssima, disse-me ele, para pedir a Jesus para ela deixar-me em paz. Eu disse: mas como? Não estou entendendo. Você a aflige. Toda vez que ela tem um namorado, você interfere, cria casos, porque ela se desequilibra, o namorado vai embora. E naquele tempo era muito importante casar. Então ele disse: ela que é o meu obsessor. De tanto vir aqui e de ouvi-los e de acompanhá-los, eu mudei de atitude. O que é que acontece? Ela me atrai. Eu disse: muito bem, vou conversar com ela. E se você tiver razão, em nosso próximo encontro eu lhe direi algo. E fiquei espantado, aquilo para mim foi uma revelação. Quando terminou a reunião, na hora da avaliação, saímos, eu toquei no braço dela e disse: como você está? Ela disse: Divaldo, muito mal. Eu me sinto muito bem na reunião, mas continuo mal. Eu disse: mas o que é que acontece com você? Porque o Espírito nos disse que você não o deixa em paz. Ele quer abandoná-la e você não o deixa.
Ela teve a crise, esbugalhou os olhos, agora ele quer me abandonar, ele felicitou minha vida inteira e agora vai me deixar, agora quem não o deixa sou eu. Era a obsessora do espírito. Então nós tínhamos agora que fazer trabalho com ela, para mudar. Falamos muito, há várias horas, dialogamos. Quando ela acalmou, um dia ele veio e disse assim, agora estamos de bem, eu me vou embora. Ela me libertou. O que é a auto-obsessão? Quando nós, por exemplo, deixamos-nos fascinar por qualquer uma coisa, é um tipo de narcisismo, de excesso de autoadmiração. Allan Kardec coloca em o Livro dos Médiuns, capítulo 23, 3 tipos de obsessão. A simples, que é essa comum da generalidade das pessoas. A obsessão por fascinação, quando um médium autodeslumbra-se com as comunicações que recebe, considera-se impertérrito, que ninguém pode mover com ele e dizer nada. E a terceira seria a subjugação, que no Evangelho está com a palavra possessão. Kardec substitui-a porque o espírito não possui o indivíduo, porque o espírito não entra no indivíduo como o líquido entra no vasilhame. A obsessão é sempre uma interferência perispírito a perispírito, em que o invasor comanda-lhe a mente, comanda-lhe os movimentos, a fisiologia, mas não se adentra no corpo do indivíduo. Então, quando nós nos fascinamos pela beleza, por valores que atribuímos ter e que não nos temos, quando nós passamos a ter um excesso de autoestima, ou criamos determinados conceitos depressivos, masoquistas, de inferioridade, de que somos infelizes, trata-se de uma auto-obsessão. Joana de Ângeles, em um livro que ela denominou Encontro com a Paz e a Saúde, recentemente lançado, ela dedica todo um capítulo a esta falta de autoestima que leva o indivíduo à obsessão.